Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Você acompanha uma entrevista realizada no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia durante o 29º Congresso Espírita de Goiás. Convidados para estarem com a nossa equipe, Jacobson Santana Trovão, pelo programa Espaço Espírita, e Gabriel Salum, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pelo programa Vida, Desafios e Soluções. Você é nosso convidado especial, fique conosco. No programa de hoje, nós entrevistamos o Dr. Décio Iandoli, médico de Mato Grosso do Sul, que esteve conosco como palestrante no 29º Congresso Espírita de Goiás, abordando o tema arrependimento, expiação e reparação, o crescimento do cristão. É essa entrevista que você acompanha a partir de agora. Décio, nós que estamos habituados a assistir às tuas abordagens sempre centradas no aspecto científico da doutrina espírita, nos surpreendemos, e bem, ao te ver trilhar aqui no Congresso de Goiás pelo tema arrependimento, expiação, reparação, falando de ações proativas para a evolução espiritual. De que forma o espírito humano consegue traçar esse caminho, caminhar pelo arrependimento, expiação e reparação, sem desbordar para o remorso, para a culpa, para a vitimização e realmente crescer espiritualmente? Olha, esse é um negócio interessante, porque assim, uma das coisas que eu acho mais importantes do Espiritismo é o fato dele ser ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Cada um de nós, de acordo com a sua personalidade, tem uma tendência ou se sente mais confortável em um desses três caminhos. Mas mesmo nós espíritas ainda temos alguma dificuldade de entender que o Espiritismo não é os três juntos, é um que abarca os três. Então, assim, minha zona de conforto geralmente é a parte científica, mas ao longo do tempo e a gente estudando, principalmente essa questão da relação corpo e mente, que é uma coisa que eu gosto de estudar, você acaba desembarcando na questão filosófica, né? Quando eu recebi o tema da organização da federação, no primeiro momento eu me senti bastante inseguro. Mas depois eu vi que as conclusões das coisas que eu tenho estudado, elas chegam no mesmo lugar, só que por um outro lado, né? E aí eu me permiti fazer a abordagem pelo lado filosófico, para não ser chato, porque existem relações com alguns trabalhos científicos que falam da questão do nosso estado de espírito, a nossa consciência influenciando sobre os hormônios do nosso corpo, sobre o fenômeno de conexão do hormônio com o receptor na célula. E já existem vários autores que estão falando sobre isso de uma maneira científica, mas ainda pouco divulgada para o público leigo, porque ainda é uma coisa bastante recente. Mas nós temos já alguns livros publicados que dão essa possibilidade de você chegar nessa condição. Então, o que é consenso hoje em dia para essa abordagem científica e uma coisa já muito conhecida dos filósofos, dos religiosos, é que quem é feliz é saudável, né? E que o que nos faz infeliz geralmente são as nossas angústias e as nossas dificuldades internas e não externas. Tanto que você tem pessoas felizes em ambientes desarmônicos e tem pessoas infelizes em condições favoráveis. Então, a maneira como você se vê, a sua autocrítica e a quantidade de complexos de culpa que você desenvolve, elas são inversamente proporcionais ao seu nível de felicidade e, portanto, ao seu nível de saúde. A novidade é que hoje, já em medicina, a gente já fala sobre isso, né? A Biologia da Crença, um livro do biólogo Bruce Lipton, As Moléculas da Emoção, da bioquímica Candace Pert, são dois exemplos típicos de abordagem de cientistas ortodoxos, cientistas materialistas, e que estão falando de como o nosso corpo biológico ele é subjugado ao nosso estado de humor. Se estamos felizes, se nos sentimos culpados ou não. Então, eu acho que essa é a grande novidade desse milênio para a medicina e para a humanidade, né?
E é uma má novidade para a indústria farmacêutica. Por isso é um tema que não recebe nenhum tipo de insumo, geralmente ele não é muito prestigiado nos congressos, mas até isso tem mudado, né? A Associação Médico Espírita de São Paulo, ela esteve com mesas de discussão de medicina e espiritualidade nos últimos 2 congressos de clínica médica, e recentemente eu tive a oportunidade de falar sobre espiritualidade no Congresso Brasileiro de Reumatologia. Então a gente percebe nitidamente que está mudando esse paradigma aí e que em um curto espaço de tempo as coisas vão se transformar, né, de maneira importante. Décio, você falou aí de complexo de culpa e arrependimento. Qual o nível de arrependimento, ou se a gente poderia estabelecer um limite de arrependimento para não entrar no complexo de culpa? Então, essa é uma coisa que eu consegui delimitar preparando a palestra. Porque, assim, até eu utilizei o conceito da palavra pelo dicionário. O arrependimento seria um pesar sincero, né, que você chega ao reconhecer um erro. Então, o arrependimento, ele significaria você ter consciência de que algo que você disse ou fez não foi bom. Não foi bom para você, não foi bom para as pessoas que estão ao seu redor. Numa segunda definição de arrependimento, ele fala que é uma mudança de direcionamento, uma mudança de comportamento. Então, a princípio, por essa visão, o arrependimento ele não teria limite, ele seria sempre bom. A gente teria que se arrepender sempre que a gente erra. E a gente precisa errar para aprender. O nosso mecanismo de aprendizado é por tentativa e erro. Então, obviamente que a gente não precisa errar para aprender determinadas coisas. Às vezes, o outro errando e você observando, você pega a lição para você. Mas na nossa vivência diária, no nosso autoconhecimento, a gente vai trilhando caminhos que às vezes a gente percebe que são bons e às vezes percebe que são ruins. Depois do arrependimento, que significaria então tomar consciência do erro e de decidir a precisar, sentir a necessidade de uma mudança de conduta, aí que a gente teria 2 caminhos, né? Que seria o caminho do amor ou o caminho da dor. O caminho da dor é o caminho da culpa. Então, eu me arrependendo do meu erro, eu me condeno e me martirizo. E esse estado de condenação e martírio, ele me imobiliza. Então, na figura de linguagem, é você sentar na beira do caminho e chorar, né? E a responsabilização, a noção de responsabilidade, ela seria a atitude do amor. Porque o que seria a responsabilidade? Você perceber que você foi causa de algo, né? Mesmo você não tendo a intenção de ter sido a causa daquilo, você se vê autor daquela consequência, e aí a responsabilidade, ela te obriga à reparação. Ela te mobiliza para modificar ou tentar ressarcir aquele erro que você causou. E aí seria um caminho que te leva obrigatoriamente a abandonar o teu orgulho, porque você vai precisar se retratar, né? E esse caminho que abandona o orgulho é um caminho que produz harmonia para você e para o ambiente que está ao teu redor. Então eu poderia dizer assim que o ideal, né, seria o arrependimento irrestrito, né, e a ausência da culpa e o desenvolvimento da capacidade de percepção de responsabilidade. Então, na medida em que eu erro, eu perceber que eu não errei porque eu quis, eu não tinha consciência de que aquele ato seria um ato ruim, portanto, não sou culpado. Mas sempre sou responsável por ser a causa daquele ato. O duro é colocar isso em prática, né? Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia.
facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito, para a explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. A questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano, porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar a corrupção. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortalecer, nunca destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Estamos de volta apresentando entrevista com o Dr. Décio Iandoli Júnior, palestrante no 29º Congresso Espírita de Goiás. Acompanhe. Décio, você falando aí sobre arrependimento, culpa, me veio o sofrimento. Por que algumas pessoas, eu vou até dizer, eu acho que uma grande maioria, que entra nesse complexo de culpa, parece que gosta de sofrer, parece que gera uma satisfação em ser punido. Por quê? Então, eu não sou psicólogo, né? Mas assim, a minha visão é exatamente nessa linha de raciocínio que eu estava falando para o Jacobson. Se você escolhe o caminho da dor, significa uma incapacidade de se perdoar, né? Então, se você não consegue se perdoar, o que vai te dar conforto é a punição, que é o que a palavra expiação significa, né? A expiação significa a punição por um erro. Só que não é Deus que te pune, é você mesmo. Então, a sua incapacidade de se perdoar pelo teu erro, ela te impõe um sofrimento como paga, né, do erro que você cometeu. Então, em vez de você ter uma atitude proativa, de você consertar o seu erro e se mobilizar para frente, você fica estagnado e sofrendo. Então, se você para de sofrer, aumenta a sua culpa. Então, na verdade, não é que ela gosta de sofrer, é que ela prefere o sofrimento porque ela é incapaz de se perdoar. E aí que essa minha teoria sobre o perdão, né? Eu acho que Jesus pediu para a gente perdoar o outro
Porque é mais fácil perdoar o outro do que se perdoar. Então, eu aprendendo a perdoar o outro é um treino. E eu vou me tornando cada vez mais complacente, cada vez mais indulgente com o outro, e isso vai refletir na maneira como eu me vejo e como eu me julgo. Se eu consigo entender no outro a dificuldade dele de fazer a coisa certa, eu acabo reconhecendo em mim essa mesma dificuldade. Então, por isso que eu acho que o grande pulo do gato, né, na espiritualidade, no espiritismo, especificamente na doutrina, é que ele coloca nas tuas mãos a responsabilidade, ele te ensina que não é Deus que está aqui para te punir, Deus criou as leis universais e elas vão te conduzir para a felicidade, e o que você precisa é se conduzir no seu processo evolutivo, entre os seus acertos e os seus erros, você se conduzir numa condição produtiva, positiva, né? E se livrar do complexo de culpa. Então, na hora do desencarne, por exemplo, as experiências de quase morte mostram isso. Um livro fantástico de Ernesto Bozano, A Crise da Morte, né, que é um livro que eu recomendo vivamente. Ele fala sobre esse momento no desencarne em que você vê a sua vida, né, você recapitula a sua vida e em terceira pessoa, quer dizer, você vê o que você fez, mas olhando a você mesmo como se não fosse você, isento das emoções que você estava tendo no momento em que você estava vivendo a situação. E aí você é que faz o julgamento dos seus atos, né? Por isso, a frase bíblica que nós vamos ser julgados da maneira como julgamos, porque nós é que vamos fazer o nosso próprio julgamento. Então, a necessidade do perdão, ela é diretamente proporcional ao nosso complexo de culpa. Na medida em que a gente entenda isso, racionalize e tente transportar essa razão percebida pelo nosso intelecto para a nossa emoção, a gente vai se livrando gradativamente da culpa, a gente vai se tornando mais produtivo para nós mesmos e para o ambiente que nos cerca. E a tua prática profissional, ela está centrada muito no tratamento do aparelho digestivo. Uhum. Se consegue hoje, Décio, estabelecer algum paralelo entre as enfermidades que acometem o nosso aparelho digestivo e o nosso estado de angústia, de entristecimento, de aflição, de ansiedade? Isso é uma coisa assim que não precisa nem ser gastroenterologista para você saber, né? As pessoas já vão no consultório e falam assim, eu estou com gastrite nervosa, né? Dentro da medicina não existe essa classificação, mas eu costumo dizer que praticamente todas as gastrites são nervosas, né? E as pessoas têm o que nós chamamos de órgão-alvo. Então a medicina psicossomática fala muito disso. Para algumas pessoas o órgão-alvo é o sistema cardiovascular, então elas ficam hipertensas. Para outras pessoas é o estômago, elas fazem úlcera. Para outras pessoas é o intestino, elas têm a síndrome do intestino irritável. E por aí vai, né? Atividade reumática, atividade alérgica. Então, uma coisa que já foi muito ridicularizada na medicina, hoje é levada a sério. A gente sabe que existe uma relação direta entre o estado emocional das pessoas e a sua fisiologia. E nós estamos começando a entender esses mecanismos, né? O que eu acho que é importante é a abordagem que a gente faz para o paciente. Aí essa abordagem espiritualista. Não precisa ser um médico espírita, mas um médico espiritualista. A gente já tem trabalhos do Dr. Harold Canning, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que falam que a espiritualidade, elas fazem com que as pessoas adoeçam menos. Quando elas adoecem, elas se recuperam mais rápido e elas vivem mais. Quem gostou dessa notícia foram os seguros de saúde americanos. Então, eles estão estimulando a espiritualidade nas pessoas porque elas vão usar menos os serviços de saúde e vai sair mais barato, né? Então, o que está acontecendo é que os médicos estão se debruçando sobre o assunto porque já está provado que a espiritualidade é um fator promotor de saúde. Então, a gente se vê obrigado, como médico, a estudar o assunto e ver como a gente vai abordar o nosso paciente para colocar esse fator a favor dele. E isso muda muito, ajuda muito na relação médico-paciente, na minha opinião. Porque na medida em que eu tenho que introduzir o assunto espiritualidade na minha conversa com o meu paciente, eu acabo me aproximando dele.
Então, aquela abordagem estéril, distante, de um médico mais técnico, né, menos humano, ela vai se deteriorando diante da necessidade de eu abordar a questão espiritual com o meu paciente. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Estamos de volta apresentando entrevista com o Dr. Décio Iandoli Júnior, palestrante no 29º Congresso Espírita de Goiás. Acompanhe. Você coloca aí a questão da espiritualidade. Eu gostaria de ser um pouco mais específico em relação ao contato mental nosso com espíritos. Aí está analisando a questão das obsessões. É possível um processo obsessivo somatizar-se, ou seja, a pessoa ter repercussões orgânicas a partir de uma influenciação espiritual negativa? Olha, é possível. Aliás, é muito comum, muito frequente. Uma coisa que eu achei muito interessante, que uma das primeiras vezes que eu fui para a Europa, que a gente começou a falar sobre espiritualidade lá, nós tivemos um congresso em Londres, junto com psiquiatras ingleses. E um deles, chamado Dr. Alan Sanderson, ele fez uma palestra, porque ele trata de crianças abusadas sexualmente. Ele faz tratamento psiquiátrico dessas crianças. E ele falou sobre o Spiritist Attachment. Então, ele na palestra dele, ele relatava o seguinte, que durante o set terapêutico, ele percebia que existia uma outra inteligência além da criança presente no set. E que esta outra inteligência influenciava diretamente o comportamento da criança. Então, ele desenvolveu uma técnica em que ele primeiro terapeutizava a entidade terapêutica. E quando ele se livrava da entidade, ele passava a cuidar da criança. Né? Eu achei isso fantástico, porque isso mostra a universalidade do conhecimento. Para nós espíritas, isso é rotina, mas para um médico, psiquiatra inglês, que nunca tinha ouvido falar de Allan Kardec, tanto que o Dr. Alan Sanderson se tornou frequente nos congressos médicos espíritas. Ele se identificou com o conhecimento, que já vem sendo trazido há tanto tempo pela codificação espírita, mas que ele não tinha esse acesso. E é ainda uma grande angústia para nós médicos espíritas, porque é muito comum a gente fazer o diagnóstico de um quadro obsessivo na clínica e você não ter o espaço terapêutico dentro da medicina clássica para encaminhar esse paciente. Então, se o paciente é espírita também, e ele me reconhece como médico espírita, fica fácil. Porque eu posso encaminhá-lo para um centro espírita, eu posso conversar com alguém que trabalhe com desobsessão e encaminhar esse paciente para o tratamento. Mas se é um paciente evangélico, um paciente católico, fica muito difícil abordar essa questão porque ele não aceita isso por uma questão cultural. Né? Então, o que a gente acaba vendo é que ainda é preciso a medicina dar alguns passos adiante para a gente poder fazer esse encaminhamento de uma maneira adequada. E a gente tem essa preocupação na Associação Médico Espírita ao ponto da gente estar desenvolvendo um trabalho que a gente tenta fazer o que a gente está chamando de diagnóstico de mediunidade. Quais seriam os sinais e sintomas
que poderiam trazer para o médico um diagnóstico de uma atividade mediúnica. Para ele fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, com uma doença psiquiátrica, né? E a gente está ainda muito no começo nesse trabalho, mas eu acho que é uma direção boa que vai poder fazer com que a gente ajude esses pacientes também, porque é um caso de saúde, né? Décio, para finalizar, eu queria perguntar para você por que o nosso corpo demora tanto a reagir depois de momentos difíceis. É tão interessante que as pessoas dizem assim, engraçado, quando eu estava sofrendo drama, eu estava tudo bem. Agora que passou, eu estou estressado, eu fiquei doente. Por que o corpo demora a absorver essa energia? Olha, em termos de energia, eu tenho até alguma ideia do que acontece, mas eu não teria como te dizer isso com alguma certeza. Mas, em termos fisiológicos, isso pode ser explicado, que é o seguinte, durante o problema, durante a situação que você está passando, o seu corpo entra em um estado de alerta que a gente chama de estresse. Não o estresse usado nessa palavra que a gente usa todo dia, estou estressado, mas o estresse fisiológico, que seria o seu corpo pronto para fugir ou para lutar. Né? Então, biologicamente, quando você está diante de uma ameaça, o seu corpo se prepara para combater essa ameaça. Um dos efeitos e é uma reação adrenérgica, né? Você tem uma liberação de adrenalina, você aumenta o nível adrenérgico no seu sangue e todo o seu corpo reage de uma maneira global a essa substância. O que é priorizado nesse momento é a sua atividade psíquica, você fica taquipsíquico, você entra em alerta, aumenta a pressão arterial, né, faz vasoconstrição periférica, você fica pálido, e você entra num estado de alerta. O seu intestino para de funcionar, né, o seu tubo digestivo fica imóvel, e você fica durante esse período de estresse, no momento em que você está passando pela dificuldade, você fica com esse nível adrenérgico alto. Quando acaba o estímulo estressante, o que acontece é um rebote colinérgico. Então, a sua adrenalina baixa e o seu sistema parasimpático aumenta. Aí aumenta o trânsito intestinal, você pode ter diarreia. A sua pressão arterial começa a variar, você pode ter variações da pressão arterial. E a sua imunidade, ela é diminuída. Então, você fica mais propenso a doenças, infecções. Então, o que acaba acontecendo é isso, você consome as suas energias fisiológicas e mentais durante o processo de estresse e quando ele se passa, você se vê esgotado. Esgotado e exposto a uma série de outras afecções, né? O ser humano é o único animal que consegue se estressar mesmo não estando diante de uma situação real, né? Você está sentado na sua casa, alimentado, no seu sofá, coberto, né, abrigado e assistindo o Jornal Nacional. E aí começam as notícias da economia e no final das notícias você está taquicárdico, hipertenso, né, porque você se vê ameaçado pelas notícias. Você já se vê sem emprego, você se vê em dificuldades financeiras, já começa a imaginar o que vai ser da sua família. E no final do programa é como se você estivesse diante de um predador que está prestes a te abocanhar, a te consumir, entende? Então, a nossa capacidade de pensamento contínuo, que é uma grande vantagem evolutiva, às vezes ela age contra nós, porque a gente ainda usa de maneira precária as nossas possibilidades intelectuais, né? Décio, nós agradecemos imensamente por essa conversa proveitosa, instrutiva que todos tivemos. Obrigado. Desejando que o teu trabalho tenha êxito e que perseveres nessa bela tarefa de levar a espiritualidade ao âmbito da medicina. Foi um grande prazer para mim, muito obrigado. Nós agradecemos também pelo Espaço Espírita a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. E nós também, pelo programa Encontro Fraterno, agradecemos a sua presença. Obrigado. O nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.